Neste vídeo, eu explico para você como os simples trilhos de madeira usados em Minas deram origem à moderna ferrovia. Você vai aprender quais desenvolvimentos técnicos e invenções possibilitaram essa transformação, e como a ferrovia mudou o nosso mundo. Já antes da invenção da ferrovia, existiam trilhos simples feitos de madeira. Nas minas, carrinhos eram movidos sobre esses trilhos para transportar cargas pesadas. Cavalos puxavam esses carrinhos ao longo dos trajetos. Essas primeiras vias formaram a base para os desenvolvimentos futuros. Assim começou a ideia de usar caminhos fixos para o transporte. Na mineração, os trilhos eram uma ferramenta prática para transportar minério e carvão. Trilhos de madeira eram usados porque eram baratos e fáceis de fabricar. Os carrinhos se moviam de forma estável e regular sobre os trilhos. Essa técnica permitiu uma extração mais eficiente dos recursos naturais. Assim surgiu o primeiro incentivo para o transporte ferroviário. Os primeiros inventores buscavam maneiras de melhorar o transporte. Surgiram as primeiras ideias para mover os carrinhos não apenas com animais, mas também com força mecânica. Essas reflexões levaram a experimentos com vapor e, mais tarde, com metal como material de construção. A troca da madeira pelo ferro aumentou muito a estabilidade. Essas inovações abriram o caminho para a locomotiva a vapor. Com a descoberta da força a vapor, surgiu uma nova era no transporte. Os inventores perceberam que o vapor poderia mover máquinas. Isso levou aos primeiros experimentos com máquinas a vapor, que também foram usadas sobre trilhos. O uso do vapor significava que os trens não precisavam mais da força animal. Assim, cargas pesadas podiam ser movidas mais rápido. O engenheiro britânico Richard Trevithick construiu em 1804 uma das primeiras locomotivas a vapor. Sua máquina foi usada em uma mina para transportar materiais. Apesar da simplicidade, mostrou que o vapor podia funcionar como força motriz. A invenção de Trevithick foi o ponto de partida para muitas outras evoluções. Seu trabalho lançou a base para o futuro funcionamento das ferrovias. George Stephenson melhorou a técnica e desenvolveu a famosa locomotiva Rocket. Essa locomotiva impressionava pela velocidade e potência. Com a Rocket, foram realizadas as primeiras viagens de passageiros e cargas com sucesso. Stephenson é considerado um pioneiro da ferrovia. Seu sucesso mostrou que a força a vapor tinha o potencial de revolucionar o transporte. A Stockton-Darlington Railway, na Inglaterra, foi a primeira linha para transporte público. Ela foi inaugurada em 1825 e transportava tanto cargas quanto pessoas. O uso público da ferrovia mostrou que ela podia ser importante no dia a dia. Os viajantes ficaram fascinados pela nova rapidez e conforto. Assim começou uma nova era da mobilidade. Após o sucesso da primeira linha, a rede ferroviária na Grã-Bretanha cresceu rapidamente. Muitas novas linhas ligaram cidades, vilarejos e centros industriais. As locomotivas a vapor foram aperfeiçoadas e se espalharam rapidamente. A ferrovia mudou profundamente o cotidiano das pessoas. Ela se tornou um símbolo do progresso e da modernidade. Não só na Grã-Bretanha, mas também em outros países europeus, a ferrovia se espalhou. Países como França e Alemanha reconheceram o potencial do transporte ferroviário. Novas linhas surgiram, promovendo o comércio e a troca entre as nações. A ferrovia tornou-se um motor importante da industrialização. Ela mudou a paisagem e a vida na Europa de forma duradoura.
Em 1835, na Alemanha, entrou em operação a primeira linha ferroviária entre Nuremberg e Fürth. A locomotiva Adler foi importada da Inglaterra e adaptada às condições alemãs. Essa linha marcou o começo de um rápido desenvolvimento no transporte ferroviário alemão. Muitas outras linhas surgiram nos anos seguintes. A ferrovia ajudou a unir economicamente a Alemanha. Com o avanço da locomotiva a vapor, o transporte mudou fundamentalmente. Os trens podiam percorrer grandes distâncias em menos tempo. Graças à força do vapor, grandes quantidades de cargas também foram transportadas. A técnica permitiu conectar indústrias e expandir mercados. A locomotiva a vapor tornou-se símbolo da Revolução Industrial. A ferrovia desempenhou papel central na industrialização. Ela conectava fábricas, depósitos de matérias-primas e mercados consumidores. Com o transporte rápido, os produtos podiam ser fabricados e distribuídos de forma mais eficiente. A ferrovia criou novos empregos e contribuiu para o crescimento econômico. Ela mudou a sociedade e o mundo do trabalho de forma profunda. Com a introdução da ferrovia, o comércio se acelerou. Mercadorias podiam ser transportadas em menos tempo e com menor custo. Mercados antes distantes ficaram bem conectados. Os comerciantes se beneficiaram da rápida disponibilidade de seus produtos. Assim, a ferrovia se tornou um importante fator econômico. A ferrovia mudou a forma como as pessoas viajavam. Antes, uma viagem podia durar dias ou semanas. Agora, tudo era muito mais rápido. Os trens ofereciam assentos confortáveis e, muitas vezes, vagões-leito para trajetos longos. Os viajantes podiam aproveitar a paisagem durante a viagem. A ferrovia transformou a viagem em uma experiência. Antes da ferrovia, cada cidade tinha sua própria hora local. Com o crescimento do transporte ferroviário, tornou-se necessário estabelecer horários uniformes. Assim foram criados os fusos horários, que facilitaram os horários dos trens. O tempo uniforme facilitou a operação e o planejamento dos trens. Essa inovação foi um passo importante na padronização. As estações tornaram-se os novos centros das cidades. Elas não eram apenas pontos de partida e chegada, mas também lugares de troca e encontro. Com o tempo, as estações ficaram maiores e mais impressionantes. Elas simbolizavam o progresso e a importância do transporte ferroviário. Hoje, muitas estações históricas lembram essa época. As locomotivas a vapor foram continuamente melhoradas ao longo dos anos. Engenheiros desenvolveram técnicas para torná-las mais rápidas e eficientes. Novas caldeiras e sistemas de tração aumentaram o desempenho. Apesar das melhorias, o alto consumo de carvão continuou sendo um problema. A modernização, porém, abriu caminho para a próxima etapa do desenvolvimento. No final do século XIX, começou a substituição pelo uso de motores elétricos. Os trens elétricos eram mais silenciosos, limpos e muitas vezes mais rápidos que as locomotivas a vapor. Especialmente nas cidades e em linhas muito movimentadas, a eletrificação trouxe grandes vantagens. A troca para a eletricidade também reduziu a poluição do ar. Essa tecnologia continua sendo aperfeiçoada até hoje. Na década de 1930, as locomotivas a diesel começaram a ser usadas. Elas eram mais eficientes e exigiam menos manutenção do que as antecessoras.
O motor a diesel ofereceu uma boa alternativa à operação a vapor. Muitas companhias ferroviárias apostaram nessa tecnologia moderna. Assim, a ferrovia ficou ainda mais confiável e flexível. Nos Estados Unidos, a rede ferroviária também cresceu rapidamente. A ferrovia conectou grandes regiões do país e possibilitou o transporte rápido de mercadorias e pessoas. Especialmente a construção das linhas transcontinentais transformou o país. A ferrovia ajudou no crescimento econômico do ZOA. Ela se tornou símbolo do espírito pioneiro e do progresso. A conclusão da ferrovia transcontinental foi um marco histórico. Ela ligou a costa leste à costa oeste, reduzindo muito o tempo de viagem. A conexão favoreceu o comércio, a colonização e a troca entre as regiões. Muitas pessoas viram nesse projeto um sinal de futuro. A ferrovia transcontinental mudou o país de forma duradoura. Com o tempo, os trens ficaram ainda mais rápidos e modernos. Novas tecnologias permitiram a construção dos trens de alta velocidade. Esses trens costumam ultrapassar 250 km por hora. Eles reduziram muito o tempo de viagem entre grandes cidades. O conforto e a velocidade os tornaram populares entre os viajantes. No Japão, na década de 1960, foi apresentado o primeiro trem de alta velocidade, o Shinkansen. Esse trem era pontual, rápido e seguro. O Shinkansen mudou a forma como as pessoas viajavam no Japão. Ele estabeleceu novos padrões em tecnologia e eficiência. Muitos países se inspiraram nesse sucesso. Também na Europa foram desenvolvidos trens de alta velocidade. O TGV na França e o ICE na Alemanha são exemplos famosos. Esses trens ligam grandes cidades em pouco tempo. Oferecem muito conforto e são uma alternativa ecológica ao avião. As ferrovias europeias investem continuamente em tecnologia moderna. Durante as guerras, a ferrovia teve um papel importante. Ela era usada para transportar rapidamente soldados, armas e suprimentos. Infelizmente, também foi usada para fins militares negativos. Em muitos países, os trens se tornaram instrumentos estratégicos de guerra. Apesar dos aspectos sombrios, sua importância foi indiscutível. Após as guerras, muitas vezes a rede ferroviária precisava ser reconstruída. Linhas destruídas foram reparadas e modernizadas. A reconstrução ajudou a economia a se recuperar rapidamente. Muitos países investiram na expansão do transporte ferroviário. Assim, a ferrovia virou um símbolo de recomeço. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve dois sistemas ferroviários diferentes. Na República Federal, foram introduzidas técnicas modernas, enquanto na Alemanha Oriental, muitos trens antigos continuaram em uso. Essas diferenças marcaram o cotidiano das pessoas em ambos os lados. Com a reunificação, os sistemas começaram a se integrar lentamente. Mais tarde, muitas ferrovias estatais foram privatizadas. Essa mudança tinha como objetivo aumentar a concorrência e melhorar o serviço. A tecnologia também foi modernizada constantemente. Novas empresas assumiram partes do transporte ferroviário, trazendo novidades ao setor. A reestruturação trouxe tanto oportunidades quanto desafios.
Hoje, a proteção do meio ambiente é muito importante no setor ferroviário. Trens modernos são construídos para consumir menos energia e preservar a natureza. Muitos países apostam em motores elétricos e energias alternativas, como o hidrogênio. O transporte ferroviário é considerado um dos meios mais ecológicos. Assim, a ferrovia continuará tendo papel importante na proteção do clima. A ferrovia continua sendo um tema interessante para o futuro. Novas tecnologias como trens magnéticos e a hidrogênio estão sendo pesquisadas. Sistemas digitais e trens autônomos podem revolucionar ainda mais o transporte ferroviário. Pesquisadores e engenheiros trabalham continuamente em melhorias. Assim, a ferrovia permanece símbolo de progresso técnico e inovação.